Olá, pessoal. Aqui é Paulo Thiago, falo diretamente do canal Informar Direito. E aí, hoje vou tratar de um tema muito interessante com vocês, que repercutiu nas últimas semanas, que trata da possibilidade ou não, do ponto de vista jurídico, do presidente da República, Jair Bolsonaro, ser conduzido coercitivamente diante da sua recusa em comparecer a um julgamento, ou, perdão, ao seu interrogatório na fase de investigação preliminar, tal qual é determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas antes de entrarmos no mérito aqui do debate, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem aquele joinha que é fantástico para dar aquele impulso para a gente. E, claro, vocês possam compartilhar os vídeos aqui. Nós já temos alguns vídeos publicados no canal, então divulguem. Quem sabe a gente possa ter um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de material para vocês aí nas próximas semanas. É essa a nossa intenção, tá bom? Voltando ao assunto, eu estou com uma pequena cola aqui. Vamos fazer aqui primeiro a narrativa, né? Um relatório da situação que envolve aí o caso. O inquérito 4878/Distrito Federal foi instaurado para apurar eventuais práticas ilícitas no sentido de vazamento de informações sigilosas no inquérito que apurava o suposto ataque hacker às urnas eleitorais no ano de 2018. E, supostamente, o presidente da República teria vazado informações nesse sentido. Portanto, ele incidiu em infração de natureza penal e por isso ele estava sendo investigado. O que acontece? Determinou-se, esse inquérito conta com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, determinou-se o interrogatório do então presidente da República. Ele, no primeiro momento, aceitou, né, e apenas exerceu o direito de escolher data e hora, né, e também o local, a forma de realização do interrogatório. O que acontece? Depois ele mudou de posicionamento e entrou com um pedido para que a determinação ela fosse derrubada. O recurso foi interposto pela AGU. O recurso não teve sucesso. Segundo Alexandre de Moraes da Rosa, vou até ler rapidamente um trecho aqui para vocês, ele não poderia mais mudar de posicionamento enquanto réu, enquanto investigado, melhor dizendo, perdão, porque ele já teria exercitado o direito no sentido de demarcar o local, né, a hora de quando ele seria interrogado. E no trecho da sua decisão que negou a sucesso ao recurso interposto pela AGU, o Alexandre de Moraes da Rosa ele destacou o seguinte: na decisão agravada, destaquei que nossa Constituição, apesar de garantir o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, não consagra o direito de recusa prévia e genérica à observância de determinações legais ao investigado ou réu. Ou seja, não lhes é permitido recusar prévia e genericamente a participar de atos procedimentais ou processuais futuros que poderão ser estabelecidos legalmente dentro do devido processo legal, máxime quando já definidos ou aceitos pela defesa, como na presente hipótese em que, inclusive, houve concordância do investigado em participar do ato procedimental e solicitação de dilação de prazo para o seu agendamento. Tomei liberdade para fazer essa leitura rápida para vocês aqui, desse trecho, né, da decisão proferida pelo Alexandre de Moraes. Bom, percebam que é realmente uma interpretação equivocada. Eu acho que falta o ministro Moraes aí, e a primeira orientação que eu faço, como profissional do direito e também como acadêmico, é que mesmo quando você está diante de uma situação em que envolve uma pessoa que você não gosta, seja qual for o motivo, você tem que lembrar que você estudou. Você tem que lembrar que o direito ele é aplicado para as pessoas que a gente gosta e para as pessoas também que a gente não gosta. Então, você não pode ter um posicionamento conforme a cara, ou como disse, né, o ex-ministro Marco Aurélio, conforme a capa do processo. Você precisa ter coerência. E aí a grande situação que se invoca aqui é: o que é o interrogatório? O interrogatório, numa perspectiva constitucional, convencional e democrática, o interrogatório é um ato de defesa, ainda que seja um interrogatório ocorrente na fase de investigação preliminar, mesmo nessa fase. Portanto,
não há nenhum óbice constitucional para que o interrogado, né, ou o investigado, melhor dizendo, ele mude seu posicionamento, no sentido, eu não quero mais comparecer. É um direito dele. E já vou explicar por que é um direito dele. Então, definida a natureza, entre aspas, jurídica, né, do interrogatório como um ato de defesa, vem a segunda possibilidade. Caberia a condução coercitiva, nos termos do artigo 260 do Código de Processo Penal, do presidente da República, ante a sua negativa de comparecer ao interrogatório? Obviamente que não. Isso por vários motivos. Eu vou trazer alguns aqui para vocês. Tá? Eu tive o privilégio de participar da elaboração dessa obra como coautor. O livro que é organizado pelo meu orientador, amigo, né, Miguel Vedi, foi meu orientador no doutorado da Unicinos, excelente programa de pós-graduação. E juntamente com colegas e amigos, nós tivemos a oportunidade de trabalhar nessa obra, que ela meio que representou uma pedra fundamental aí do lançamento do Grupo de Pesquisa Liberdade e Garantias, que é coordenado pelo professor Miguel, lá na Unicinos. Eu tenho aqui ao meu lado o amigo Augusto Vilela, Celito Debona, Guilherme de Barcelos, o próprio professor Miguel Vedi, e aí eu fiquei também encarregado de trabalhar com eles aqui, meios de obtenção de prova no processo penal. E o meu capítulo foi justamente sobre a condução coercitiva. E o mais interessante é que o meu trabalho aqui na análise da condição coercitiva, ele se deu em dois momentos. Primeiro, eu fiz uma, 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 uma abordagem de toda a carga autoritária que funda, né, que fundou o CPP brasileiro e que se mantém, então fazendo as conexões com esse diploma processual penal e todo um conjunto de ideologias autoritárias, né, que se mantém no processo penal, da forma que você trata os direitos de defesa como meras formalidades, como mecanismos ou um caminho para que se chegue à impunidade, e que se trata do processo penal, na verdade, como instrumento de aplicação da pena, dentre outras questões. O Código de Processo Penal ele é alimentado por esse espírito, por essa doutrina. E quando o próprio Código de Processo Penal, mesmo com as reformas que lhe sucederam, são reformas parciais, que não mexem no seu tronco, né? Não alteram a sua essência, essas reformas acabam alimentando e mantendo essa estrutura autoritária do Código de Processo Penal e, portanto, do direito processual penal que é aplicado no Brasil. Logo, você que é um profissional de direito, membro do Ministério Público, da advocacia, do judiciário, enfim, até mesmo das forças de segurança pública, se você não sabe disso, você é uma pessoa alienada. Você tem que entender essa história por trás do Código de Processo Penal, que foi aprovado mediante decreto do então ministro Vargas, não passou por um debate político, porque até então se vivia um regime autoritário, flagrantemente autoritário, não apenas substancialmente, como nós temos agora. Nós temos um regime formalmente democrático, mas substancialmente autoritário desde sempre. E o Código de Processo Penal ele traz consigo essa previsão da condução coercitiva, inclusive para fins de interrogatório. Logo, o que se deve fazer numa perspectiva de filtragem constitucional é esse dispositivo legal, ele é compatível com a Constituição da República? Antes da reforma, nós trabalharíamos com a hipótese de não recepção da norma. Sendo uma norma, por exemplo, de 2008, aí você talvez poderia ali falar em constitucionalidade. O certo é que se ajuizou uma ação de descumprimento de preceito fundamental de número 444, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, ainda que, infelizmente, por maioria mínima, reconheceu que o termo interrogatório do artigo 260 ele deve ser o quê? Retirado. Ele não é compatível com um desenho constitucional e democrático de processo penal. E por que ele não é, Paulo? Porque viola a presunção de inocência, nós já falamos sobre ela aqui, principalmente numa perspectiva de dever de tratamento.
Ora, se você está se valendo enquanto Estado de um instrumento que cerceia a liberdade de alguém para que ela seja levada a prestar um interrogatório, a submeter um interrogatório, quando ela pode ficar calada, você está utilizando-se de um instrumento que promove uma violação indevida da presunção de inocência. Sem falar de todos os custos que são utilizados, né? Você destacar um aparato policial para buscar um presidente da República ou quem quer que seja, para que ele seja conduzido a uma sede da polícia, assim, ouvido de forma coercitiva. Vejam o que seria para a opinião pública esse tipo de subterfúgio, esse impacto. E é outra coisa, né? Se essa ordem parte de um integrante de um poder judiciário que eventualmente vai julgar a causa, por que o juiz faz isso? Por que o juiz submete aquela pessoa que ele vai julgar aquele tipo de tratamento que é desnecessário? Porque nós sabemos que o silêncio é constitucionalmente acobertado pela Constituição. E nem o juiz leigo, nem o juiz de carreira pode utilizar esse silêncio contra a pessoa que se mantém em silêncio, porque é uma estratégia defensiva. Todo e qualquer processo, toda e qualquer investigação que requer a cooperação do investigado, no sentido de produção de provas contra si mesmo, para que tenha sucesso, essa investigação ou esse processo é falho, é fraco, é carente de provas, é carente de elementos de informação. O Estado não pode ser refém do que a pessoa tem a dizer, principalmente quando ela é obrigada a dizer. Então, você tem uma série de direitos que são violados, né? O Supremo destacou no julgamento da DPF 444, por exemplo, a questão da dignidade humana. Aqui eu posso trazer a hipótese também da espetacularização de processos penais, um artifício tão odiosamente utilizado pela Operação Lava Jato, que fez com que várias vezes a opinião pública fosse, né, manipulada contra pessoas ali que sequer se sabia exatamente o que era a acusação em si, porque em muitos casos não havia um conjunto probatório sério, confiável, robusto para requerer condenações de pessoas, e assim mesmo assim foram condenadas, inclusive por alguns tribunais, também reféns dessa pressão que veio de fora para dentro dos autos. Então, respondendo à pergunta, se caberia a condição coercitiva do então presidente da República, a resposta pode ser negativa, com todo respeito a professores, né, e inclusive colegas que tenham dito o oposto. Eu não posso, por exemplo, escrever uma coisa, certo? E depois passar um corretivo e dizer, não, aquilo que eu escrevi vale para X, mas não vale para o Y. Tá? Então, era essa a minha fala aqui, independentemente de quem se você se identifica ou não com as figuras envolvidas no caso, é interessante que você saiba se colocar no seu lugar. O seu papel é de um profissional do direito, o seu papel é de um doutrinador, o seu papel é de uma pessoa que busca informar, né, e colocar realmente a ciência jurídica à frente de seus gostos e desgostos, se sim, saiba separar o seu, o seu lugar, né? Saiba se colocar no seu lugar, melhor dizer. O local, aqui, por exemplo, no Informar Direito, eu não vou utilizar esse canal como uma ferramenta de ataque aos que eu não gosto e, principalmente, eu não vou desrespeitar aquilo que eu acredito enquanto um direito, enquanto um modelo de processo penal sério, inteligente, ou seja, racional, democrático e constitucional. Deixe o seu like, compartilhem e até a próxima aqui no Informar Direito, deixando para vocês um grande abraço e até breve, pessoal.